Nesse domingo, conforme nós já ouvíamos, queridos irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de celebrarmos a festa ou a solenidade da Assunção de Maria, da Assunção de Nossa Senhora aos céus. O Papa Pio XII, na proclamação deste dogma de fé, ele diz que Maria, terminado o seu curso, a sua vida neste mundo, foi elevada plenamente, elevada de corpo e alma aos céus. Nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora da Glória, a festa de Nossa Senhora da Assunção, os mesmos títulos para a mesma Mãe de Deus. A palavra de Deus hoje que nós ouvíamos, o primeiro trecho foi tirado da carta ou do livro do Apocalipse, depois nós ouvíamos o Salmo 44, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios e o Evangelho de São Lucas. A Igreja, nos seus ensinamentos e na sua sabedoria, ela vem dizer para nós que tudo o que nós dizemos de Maria ou sobre Maria é em vista do seu Filho Jesus Cristo. E vale também dizer que se nós arranharmos a imagem de Maria, se nós mancharmos a imagem de Maria, que é a mãe de Jesus, consequentemente nós estaremos manchando também, arranhando a imagem do seu Filho Jesus. Por isso eu digo novamente, tudo que a Igreja ensina sobre Maria, a sua glória, a sua graça, as suas bem-aventuranças, digamos assim, a sua limpidez, a sua pureza, é porque tem em vista a glória do seu Filho. Por isso que a Igreja trata tão bem a imagem de Maria, porque ela trouxe o Salvador, ela trouxe aquele que é santo por excelência, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então cuidemos da imagem de Maria, porque quanto mais nós louvamos a imagem da mãe, mais nós estaremos também louvando e amando a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. A festa de Nossa Senhora da Assunção, também é interessante dizer nessa ocasião que a Igreja celebra duas ocasiões com nomes muito parecidos. Algumas semanas depois da Páscoa, nós celebramos, por exemplo, a festa da Ascensão de Jesus. E agora, por volta do dia 15 de agosto, metade de agosto, a gente celebra sempre a festa da Assunção de Nossa Senhora. A Ascensão, Jesus sobe por suas próprias forças para Deus. Jesus retorna para Deus porque Ele é Deus. Por força própria, por mérito próprio, Ele volta para Deus porque Ele é Deus. E Paulo diz que Jesus, em condição divina, não se apegou a essa condição, mas desceu a nossa condição para nos salvar. Mas a natureza de Jesus é divina, humana divina, sim. Nossa Senhora não por seus méritos, porque ela era humana, ela era um ser humano, mas por graça e, digamos assim, por um dom especial de Deus, ela é elevada aos céus, não por força própria, mas Deus é quem a eleva novamente. Valeria dizer que hoje se celebra a festa daquela que é colocada no céu, é elevada ao céu, porque ela acolheu o céu dentro de si. Maria é elevada para junto de Deus, para junto de seu Filho Jesus, acolhida no céu, porque cada dia na terra ela soube acolher um pouco do céu dentro dela. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, e Lucas é o evangelho que mais fala de Maria nos evangelhos da infância de Jesus. Jesus, por muitos, Lucas, por vários versículos, capítulos inclusive, ele faz menção a Maria. E hoje nós percebemos como que essa mulher, durante a sua vida, ela não ficou presa em si mesma, ensimesmada, de uma forma egoística, mas ela sempre partiu em direção aos outros. Inclusive o seu cântico, o Magnificat, assim chamado,
Ela glorifica a Deus porque olha pelos pequenos, olha por aqueles que têm um coração humilde, olha por aqueles que sabem também abrir o seu coração, amar, pensar e cuidar dos outros. E diz que aqueles que se acham poderosos, que se colocam sobre os outros, que procuram sempre viver dominando sobre os outros, esses um dia serão rebaixados. Eu dizia no início que a festa da Assunção é também a festa do encontro. Maria hoje, de acordo com São Lucas, quando soube que sua prima Isabel estava grávida, ela deixa suas coisas, sobe a montanha, vai ao povoado, é um povoado próximo a Jerusalém, a Encárem, para visitar e para cuidar da sua filha Isabel. Subir, descer montanhas, muito mais do que movimentos geográficos, muito mais do que cruzar geografias, planícies, montanhas, na verdade é fazer movimento do coração, é colocar, digamos assim, o nosso coração, o nosso amor também nos nossos pés, para que a gente possa ir em direção às outras pessoas. Então a festa da Assunção é a festa do encontro de Maria com Deus, de Maria com seu filho Jesus, porque ela antes disso, ela foi ao encontro da necessidade das outras pessoas, ela soube cuidar, ela soube rezar. Por isso que nós, na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, nós pedimos a intercessão de Maria, porque ela foi, antes de ser a mãe de Deus, ela foi um ser humano por excelência. Por isso que Deus, olhando a generosidade do seu coração, pediu que ela fosse a mãe do seu Filho Salvador. A carta aos Coríntios, que não ocorre hoje nesse trecho, mas é a segunda carta aos Coríntios também, conforme nós ouvíamos hoje um trecho da carta aos Coríntios, porém esse trecho não está na liturgia de hoje, diz que Deus preparou algo maravilhoso para aqueles que o amam. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração jamais entendeu ou prescutou aquilo que Deus preparou para aqueles que os amarem nesta vida. Então, se Deus preparou coisas boas para cada um de nós, Deus prepara coisas boas, muito mais Ele preparou para a Mãe de Deus. A festa da Assunção, ela quer dizer para nós que Deus, ao nos criar, Ele quer também nos salvar. Por isso que o nosso corpo, esse nosso jeito, essa nossa estatura, esse formato que nós temos, ele é amado por Deus. Deus prepara coisas maravilhosas para nós. Deus não nos colocou neste mundo para nos perder. Por isso que a intuição, a fé da igreja diz que Maria foi salva plenamente. Não foi só a sua alma, não foi só o seu espírito. Quer dizer que tudo em Maria foi salvo, não só uma parte, não só um pedaço, mas tudo, para dizer que a nossa história, quando nós fazemos também como Maria, quando buscamos amar, quando buscamos encontrar, quando caminhamos em direção a algo que vale a pena, então tudo é salvo, tudo é colocado no céu, nada vai para o inferno, nada se perde, porque Deus tudo integra. Carne, corpo, são palavras que pela Sagrada Escritura e pela fé, nós entendemos que significam a essência do ser humano, aquilo que nós somos na essência, a nossa inteireza, a nossa completude. E Maria, ela é a primeira a ser elevada plenamente junto de Deus, junto de seu Filho, para dizer, é assim que Deus quer fazer de cada um de nós. É mais ou menos aquilo que Paulo diz também na carta aos Coríntios. Com efeito, ele diz assim: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram, para não ficar somente nele. Ele é o primeiro, mas depois dele virão outros, viremos nós também, porque Deus prepara caminhos também para nos acolher. E por último, eu gostaria de dizer aquilo que está
também nessa carta aos Coríntios, ele diz assim: é preciso que Deus reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Aí diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Acredito que, ao olharmos e meditarmos sobre a Assunção de Maria para junto de Deus, é também nós alimentarmos a nossa fé na ressurreição. Não fomos criados para morrer, mas nós vivemos para ressuscitar. Nós vivemos para termos uma vida plena, uma vida em plenitude, uma vida em Deus. Que o tempo que nós passarmos aqui neste mundo seja transformado em história que vale a pena ser contada, que vale a pena ser rezada, que vale a pena ser vivida. E que os nossos espaços, nas nossas casas, nas nossas famílias, também nos nossos trabalhos, às vezes um pouco tensos, quem sabe, possam ser também lugares do encontro, lugar da comunhão, lugar da convivência, lugar em que nós percebemos o céu já está presente no nosso meio. Que assim seja.